nos Estados Unidos. Ele disse: pastor, a minha filha está querendo voltar para a igreja e eu gostaria que um pastor adventista fosse visitá-la. E eu fui visitá-la. Aí relembramos algumas coisas e tal. Ela já é casada, tem 2 filhos, o Miguel e a Vitória. E o Miguel, ele tem 8 anos de idade. E aí, quando eu disse que eu iria lá, eles conversaram entre eles, e o Miguel falou: olha, eu quero ter uma entrevista com o pastor. Não me conhecia, nunca tinha me visto, mas o pastor vai vir em casa, eu quero falar com ele. Tá bom. Aí, quando, em algum momento da conversa, a mãe dele falou: olha, o Miguel quer falar com o senhor. Eu falei: tá bom, então vem cá, Miguel, você quer que a gente vá para um lugar reservado? Você quer falar no meio de todo mundo? Eu falei: não, eu converso contigo, mas eu converso bem baixinho aqui no cantinho da sala. Eu falei: tá bom, tá bem. E aí ele veio e disse: pastor, é o seguinte, minha mãe, quando vai dormir à noite, ela apaga a luz. E eu tenho um medo muito grande de escuro. Isso me deixa mal. Se eu não estou dormindo ainda quando ela apaga a luz, eu tenho que levantar e ir para a cama dela. E aí eu disse para ele o seguinte, falei: meu amigo, toda vez que aparecer um medo na sua vida, você vai falar uma frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falou: obrigado, pastor, tudo bem. Aí, quando foi uns 2 meses depois, eu fui fazer o batismo da mãe dele. Aí nós fomos almoçar juntos, a família estava toda reunida, a mãe, as irmãs e outros parentes mais. E aí ele me chamou do lado e falou: pastor, eu coloquei em prática aquele seu conselho e eu nunca mais tive medo. Amém. E hoje pela manhã eu fui fazer um exame. Eu tenho 2 fobias na minha vida. Eu tenho fobia à altura e tenho fobia a lugar apertado. Eu tenho muitas dificuldades com isso. Se eu estiver num lugar apertado e eu tiver, algumas vezes eu sonho com isso e acordo suando e tenho que levantar e ir abrir, olhar para fora, porque senão eu não consigo retornar ao sono. E eu fui fazer uma ressonância da coluna lombar. E aí você entra dentro daquela máquina apertadinha. Na hora que eu entrei, a minha vontade naquele momento era abortar o exame e voltar para casa. Mas aí eu me lembrei do Miguel. E eu comecei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E comecei a me orar. Fui indo, e o exame foi seguindo, e eu fui indo. E quando terminou o exame, eu saí aliviado e agradecido por ter vencido uma situação como essa ao lado do Senhor. Não é fácil, mas valeu a pena. Queridos, nós estamos nesta noite estudando um pouquinho sobre uma das 3 mensagens angélicas, que são mensagens para os dias de hoje. São mensagens para os últimos dias da história desse mundo. Ontem nós vimos a primeira mensagem angélica para ir e pregar o Evangelho eterno, o Evangelho que existe desde a fundação do mundo. Esse Evangelho não foi criado com a vinda de Jesus a esta terra, esse Evangelho já existia. Mas a segunda mensagem angélica é justamente a queda de Babilônia. E não é uma queda evitável. Essa será uma queda inevitável. É uma profecia. E isso vai acontecer. E não existe nenhuma força nesse mundo que possa fazer o diferente. E ali nós encontramos em Apocalipse 14, versículo 8: seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem bíblica começou a ser pregada mais ou menos, agora que eu coloquei o texto,
mais ou menos em 1844. Foi uma mensagem bíblica que começou a ser pregada de 1844 para cá. No final dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8, versículo 14. No ano 539 a.C., em uma noite de uma grande e maravilhosa festa, porque dentro da Babilônia havia muitas grandes festas de celebração, enquanto o rei Belsazar e todo o seu palácio encontravam despreocupados na cidade de Babilônia, ela foi invadida de uma maneira bastante inteligente, muito trabalho. Ela foi invadida pelo exército sírio. A cidade de Babilônia era uma cidade fortificada, tinha muros de 10, 12, 15 metros de altura. Ela estava numa planície, só que no meio da cidade passava um rio, e esse rio era um rio bastante poderoso, e por meses o exército de Ciro, dos medos e persas, eles desviaram o rio, e numa certa noite eles cortaram a água do rio, e o rio parou de correr, e o exército entrou ali e encontrou praticamente todo o exército da Babilônia completamente embriagados, e não houve resposta, e eles foram rendidos. Babilônia, ela foi fundada por Nimrod, segundo Gênesis capítulo 10, versículo 10 e 11, capítulo de 1 até o 9, e foi desde o começo uma cidade típica de incredulidade em relação ao verdadeiro Deus, e cheia de desafios com a vontade desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Então Babel, ela representa todo o empreendimento que foi baseado no esforço humano diante do ideal divino. É um grupo de pessoas que se opuseram a Deus, tomaram a decisão deliberada de se opor à liderança de Deus, às leis de Deus, e a sua construção foi um plano mestre para obter o controle da raça humana. E assim como Deus se opunha a atuar por meio de Jerusalém. Então Jerusalém era uma representação que surgiria no futuro, e Babel, Babilônia, era uma outra representação. Um representava o Deus vivo, e a outra representava a contradição, a contrafação, o poder opositor a Deus. E por essa razão, durante os tempos do Antigo Testamento, as duas cidades simbolizaram respectivamente as forças do bem e as forças do mal, que atuaram no mundo e atuam até hoje, e daqui a pouco vai haver um fim. Vai haver um fim. Babilônia será derrubada, Babilônia será destruída. Nabucodonosor II, ele planejava que seu reino fosse universal e eterno. Nós conhecemos bem a história, nós encontramos ali nos primeiros capítulos do livro de Daniel a história de Nabucodonosor. O rei ele se engrandeceu, mas diante desse confronto contra Deus, Deus o humilhou com uma dramática série de acontecimentos e o submeteu a fazer a sua vontade. E Nabucodonosor, esse rei que construiu Babilônia para a sua glória, ele acabou se convertendo e reconhecendo o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que está por trás de toda a bondade que existe nesse mundo. E finalmente Babilônia, apesar da conversão de um rei, os outros vieram e deram sequência ao estilo de vida. Finalmente Babilônia foi pesada na balança do céu e achada em falta, e o reino foi quebrado pelo decreto divino.
Não foi forças humanas que derrubaram Babilônia. Não foram forças, inteligências humanas que tiveram a capacidade de destruir Babilônia. Mas foi o próprio Deus, a intervenção de Deus, o planejamento de Deus, o plano de Deus, que destruiu esse confronto, que começou no céu e foi transferido aqui para esta terra, e teve todos esses desdobramentos. Mas quando nós olhamos essas profecias bíblicas, nós vemos que Deus está no controle desses acontecimentos, dessas coisas que estão ocorrendo. Então o termo babilônica, ela se refere à Torre de Babel, também se refere à cidade capital do Império Babilônico, também se refere a Roma, símbolo da perseguição e da opressão ao povo de Deus, e também se refere a Roma espiritual, que é esse emaranhado religioso que existe nos dias de hoje, certo? Então, a queda de Babilônia, a profecia da queda de Babilônia achou seu cumprimento no afastamento da pureza e simplicidade do Evangelho, que se generalizou no protestantismo. O Evangelho é algo simples, mas ele se perdeu. E isso começou a acontecer após 1844. Esse reconhecimento, esse afastamento, essa apostasia de muitas igrejas evangélicas começaram após o período em que começou a ser focado a luz no estudo do Apocalipse e no estudo do livro de Daniel. Então, novamente, capítulo 14, verso 8, seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, de acordo com Ellen White, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, ela foi primeiramente pregada no verão de 1844. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas americanas, as igrejas que se encontravam nos Estados Unidos, naquele primeiro momento, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada, e em geral elas foram o quê? Rejeitadas. Nós tivemos um grande movimento de 1831 até 1844, chegamos àquele grande dia do desapontamento, e praticamente todas as pessoas da América, da Europa, da América do Sul, da Ásia, ouviram falar a respeito de Jesus, ouviram falar a respeito da sua volta, mas houve uma rejeição, A advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápido haviam sido. Então essa decadência começou e ela foi piorando. E hoje, quando você entra em algumas igrejas, você percebe que aquilo ali não é um local de adoração. Ali é um empreendimento comercial. É um empreendimento. Nós aqui estamos lutando para a aquisição de uma igreja, para a aquisição de um terreno, para a aquisição deste prédio. Mas uma igreja evangélica de grande porte hoje, quem que constrói a igreja deles? São investidores. Por quê? Porque o retorno do investimento é muito grande. Eu estive numa igreja recentemente e foi investido na construção dessa igreja 55 milhões de dólares. Você entra na igreja, é algo cinematográfico, perfeito. Mas o que menos você encontra ali dentro é a fé. É o encontro com o Senhor. Então as igrejas experimentaram então uma queda moral, infelizmente.
em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda, ela não foi completa naquele período. Ela ainda iria aumentar até chegar na queda final de Babilônia. E essa mensagem, então, ela terá uma aplicação crescente à medida que o fim se aproximar, e se cumprirá plenamente com a união de diversos elementos religiosos sob a direção do grande líder Satanás, que é o que faz o confronto contra Deus e o seu reino, contra Deus e as suas leis. Então é uma guerra tremenda. Muitas vezes nós não percebemos isso, mas quando você começa a analisar e estudar a Bíblia, comparando com as coisas que estão acontecendo, você vê que é uma guerra, e é uma guerra feroz, terrível. E quem irá pagar o preço alto por essa guerra? Aqueles que se posicionaram de maneira errada. Nós temos dois poderes que estão disputando: o poder do bem e o poder do mal. Se você se posicionar do lado do mal e o mal for eliminado, você vai ser eliminado junto. Se você se posicionar do lado do bem e o bem ser preservado, você vai ser preservado junto. Então a nossa escolha é de que lado nós queremos estar nesse período. Então o texto fala sobre vinhos da Babilônia. O que é o vinho da Babilônia? São as suas falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas começaram ontem. E quando? Lá no Éden. Quando a serpente, que estava sendo dominada pelo diabo, naquele momento chegou para Eva, e ele começou a introduzir uma pequena porção de mentira numa verdade. E ali ele começou a distorcer o que ele já havia feito no céu, e já havia enganado 1/3 dos anjos, e ele começou a distorcer ali a verdade de Deus, a verdade pura, a verdade simples de Deus. E Eva acreditou nisso. Na última obra de advertência ao mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. E esses chamados estão em andamento nesse final do mundo. A mensagem do segundo anjo é: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da prostituição. São as doutrinas erradas que desencaminham as pessoas. Então, por exemplo, quem é eterno nesse planeta? Ninguém. Quem tem uma alma eterna nesse planeta? Biblicamente falando, ninguém. Mas o diabo diz que existe a imortalidade da alma. Esse é um dos enganos de Satanás desde o Éden. E existem outros enganos mais, e esses enganos foram sendo introduzidos ao longo da história. A mudança do dia do sábado para o domingo, e outras mudanças mais foram sendo introduzidos, e as igrejas foram bebendo, foram se apropriando, e hoje usam essas doutrinas como se fossem verdades, sem comparar e sem baseá-las na palavra de Deus, mas unicamente nas tradições. 18, verso 4 diz: ouvi outra vez, agora no capítulo 18, nós estamos em 14, 8, agora 18, 4. Ouvi outra vez, outra voz do céu dizendo: retirai-vos, agora é um outro chamado. E esse chamado é para quem? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, verso 4. Esse chamado é especificamente para quem? Para aqueles que são fiéis, para aqueles que são sinceros, aqueles que creem em Deus. E Deus tem os seus fiéis em quantas igrejas? Em todas. Mas num determinado momento, todos vão ouvir a voz do pastor e todos vão atender o seu chamado. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, houve um cerco, e esse cerco foi feito por Tito, depois retornou por Vespasiano, e esse cerco durou
em torno de 3 anos, 36 meses. Quando esse cerco aconteceu pela primeira vez, foram pegos todos de surpresa. Mas de uma maneira inexplicável, o exército simplesmente saiu, se afastou. E eles demoraram 1 ano, aproximadamente 1 ano e 8 meses, para retornar de novo. E quando eles retornaram, quantos cristãos pereceram ali? Nenhum. Porque todos ouviram a voz do Senhor e saíram. No alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Está se referindo à Babilônia. Então existem pessoas salvas em todos os segmentos religiosos. Em algum momento Deus vai chamar essas pessoas, e este está sendo o momento que Deus está chamando. A grande pergunta é: por que caiu a Babilônia? E nós vamos mostrar algumas razões por que a Babilônia caiu. A Babilônia caiu pela idolatria. A Babilônia caiu pela iniquidade, pelo pecado, pela independência de Deus, querer seguir um caminho independente de Deus, pela prostituição espiritual. A Babilônia ficou reconhecida literal e simbolicamente por muito tempo como inimiga tradicional da verdade e do povo de Deus. E se vocês forem para a história, só dá um Google aí, se vocês forem para a história e verem as perseguições terríveis que aconteciam ao povo de Deus ao longo da história até 1798, vocês vão ver as posições de Babilônia. Quando havia a Roma pagã, ou o Império Romano ainda atuando até 538, 539 depois de Cristo, era muito comum pegar um grupo de cristãos, colocarem numa arena para que aquele grupo de cristãos fosse despedaçados por animais ferozes, e esses animais e esse grupo de pessoas eram o motivo de alegria de todos aqueles que vinham assistir. E muitos desses que eram mortos num dia, no outro dia eles eram colocados numa estaca, embebido de betume, e eles iluminavam o estádio para o dia seguinte, para as festas seguintes. Era um negócio absurdo. Na Babilônia se prestava adoração a muitas divindades pagãs, divindades essas que eram contra Deus e contra o seu poder. Divindades como Marduk, divindades como Apsu, como Tiamat, Ansar, Nabu, Ashur, Astarte. Esta compunha o menu dos templos e serviços de culto da Babilônia. E hoje, se nós formos olhar para a Babilônia, os deuses têm nomes diferentes, mas o significado é mais ou menos o mesmo. Não alterou muita coisa. Símbolo de orgulho por suas obras e grandes conquistas, símbolo de crueldade por suas obras, pelos seus atos. Os fundadores da Babilônia tentaram estabelecer um governo completamente independente de Deus. E se Deus não tivesse atuado naquele momento, não sabemos o que poderia acontecer. Mas naquele momento, até então, havia apenas uma língua, havia apenas um povo. Mas Deus então embaralhou as línguas e eles não conseguiram mais se manter uma comunicação. O projeto foi abandonado e eles tiveram que seguir um caminho diferente, mas esse projeto não foi desistido, porque quem estava por trás disso não eram os seres humanos. Os seres humanos eram apenas os instrumentos do inimigo de Deus. Se ele não tivesse intervido, finalmente teriam conseguido eliminar a justiça da terra, mas Deus está no controle da história e isso jamais iria acontecer. Tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Essa prostituição é uma referência às falsas doutrinas e ensinamentos que são preceitos de Deus.
Então, quando você tem o Deus verdadeiro e tem um Deus falso, e você se ajoelha perante o Deus falso, você está cometendo um adultério, porque você está deixando o relacionamento com o seu Deus e está indo para um relacionamento impuro, indevido. Por isso que se chama prostituição espiritual. E nós vemos então a Babilônia antiga e a Babilônia espiritual. Em Daniel, no capítulo 7, nos versos 21 e 22, enquanto o poder do chifre pequeno, que era simbolizado por Roma, e da grande meretriz estava oprimindo o povo de Deus, quem é que veio? Se você for lá no texto, você vai ver, veio o ancião de dias, assentou-se no seu trono e fez justiça aos santos, tirando o seu domínio. Em nenhum momento Deus permitiu que a injustiça tomasse conta por completo deste planeta. Ele está de olho, está conduzindo as coisas. Os santos possuíam o reino, a vitória foi assegurada por causa da ação e da atitude do ancião de dias, que é Jesus. Porque o ancião de dias ouviu o clamor e o sofrimento dos santos, assim como ouviu e ouve a intercessão de Daniel e dos seus filhos que vivem nos dias de hoje. Em Apocalipse, Babilônia foi julgada por Deus, porque estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, por ter rejeitado sua oportunidade de graça. Nós não temos um relato de quantas pessoas morreram. Na Segunda Guerra Mundial foram em torno de 6 milhões de judeus que morreram. Mas ao longo da história foram milhares, milhões de cristãos que deram a sua vida por amor à verdade. E essa verdade chegou até nós por causa da fé poderosa desses homens, dessas mulheres que acreditavam em Deus. Então a grande meretriz persegue a mulher. Meretriz é uma mulher impura, que é simbolizada pela igreja de Babilônia. A mulher significa a igreja de Deus, significa que é representada pela igreja, pela mulher pura. Então a grande meretriz persegue a mulher e os seus descendentes, do capítulo 12, mas foi julgada e condenada à destruição, quando você vê Apocalipse capítulo 14, 17 e o verso 18, e o capítulo 18. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre essa terra? Mas o momento certo está chegando. E essa queda de Babilônia com certeza vai acontecer. Daniel 7, 21 e 22, como eu disse, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, verso 22, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. As promessas de Deus, desde Gênesis 3,15 até Apocalipse capítulo 20, está falando sobre a vitória dos santos, sobre a vitória do povo. Os santos vão possuir a terra, e isso é uma bênção. Queridos, é possível que você esteja vivendo um momento difícil, onde parece que as forças do mal estão triunfando em sua vida. Só existe uma saída: clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. Ele é o Deus que faz justiça aos santos, e nós temos aí inúmeros
inúmeras experiências, inúmeros casos verídicos que vai mostrar que ele faz justiça aos santos. Ele julga a causa dos oprimidos. O céu se mobiliza para agir mediante a intercessão de um santo. O livro 1 Testemunhos Abertos diz que toda oração elevada ao céu com fé será ouvida. Amém. E diz também ali, toda vez que um crente se ajoelha perante Deus e ora, todo o exército do diabo treme. Porque um único santo de joelho tem mais poder do que o diabo e a sua confederação. A queda de Babilônia, ela foi inevitável. Não havia possibilidade. Veja se passa a imagem, por favor. Não havia possibilidade de ser diferente. Porque havia idolatria, egolatria, o eu no meio de tudo isso. Os homens tentando tomar o lugar de Deus. E nós vemos isso hoje, tanto na igreja mãe, como no pentecostalismo, nas igrejas evangélicas e outros segmentos mais. Essa idolatria do ser humano, eu sou melhor, eu sou maior, o meu nome está acima de todos os outros, iniquidade e opressão, independência do plano de Deus, prostituição espiritual, juízo de Deus em favor dos santos. A queda de Babilônia, ela será inevitável. Finalmente, a sua queda é inevitável por sua idolatria, adoração aos deuses falsos e outras coisas mais. Em certo sentido, viver uma vida sem oração, viver uma vida independente de Deus, é viver a filosofia babilônica. Quando nós abandonamos os nossos momentos de oração, quando nós abandonamos os momentos de colocar Deus em primeiro lugar, nós estamos vivendo a filosofia espiritual de Babilônia, que será destinada inevitavelmente à queda. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. E antes de sobrevierem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. O povo de Deus será preservado, o povo de Deus será protegido, o povo de Deus será guardado. Nem um único fio de cabelo vai ser retirado de um filho de Deus, sem que ele não tenha conhecimento e não esteja cuidando pessoalmente de cada um desses. A relação de todos esses filhos que morreram ao longo desses anos, perseguidos por este poder, está tudo registrado, e o livro de Apocalipse diz que eles estão debaixo do altar. Serão ressuscitados, serão resgatados e serão levados para viver eternamente com Deus. Queridos, como eu disse, existem duas possibilidades, existem dois lados, existem dois poderes: o poder do céu, o poder de Deus, e o poder do inimigo de Deus, o poder do diabo. Quando nós queremos viver uma vida de colocar o eu na frente de tudo, eu estou fazendo opção por um poder. Quando eu estou vivendo em iniquidade, oprimindo as pessoas que estão ao meu redor, estão sob meu comando, eu estou assumindo a postura em um dos lados. Quando eu vivo uma independência do plano de Deus, eu estou dizendo pelos meus atos de que lado eu estou, de que lado eu quero estar no juízo. E quando eu busco uma outra doutrina, um outro ensinamento que não é aquele vindo dos céus e de Deus, eu estou me prostituindo. E o juízo de Deus, ele vai cair e vai destruir a Babilônia e com todos aqueles que estiverem dentro. A cidade de Jerusalém foi praticamente destruída e as pessoas que estavam ali dentro, praticamente todos pereceram. A cidade de Babilônia,
quando foi invadida por Ciro, ela foi completamente destruída e tudo que estava ali pereceu. E no final dos tempos, a Babilônia espiritual, a confusão espiritual, ela vai ser destruída e todos aqueles que estiverem seguindo, que estiverem apegados, também serão destruídos. Que Deus nos ajude, queridos, a termos um discernimento espiritual, a termos uma bênção espiritual, a termos um conhecimento bíblico. Por isso que é importante estudar a Bíblia, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, nos dias em que nós estamos vivendo, para que nós possamos ser livrados, libertados deste poder, porque só existe um que pode nos dar essa orientação. Por favor, ponha a última imagem, e esse é Jesus Cristo. Aí é só uma imagem que representa, que dá uma ilustração de Jesus, não é Jesus. Mas que Deus nos ajude para que possamos permanecer ao lado dele e manter fiel o nosso relacionamento e a nossa fé. Em nome de Jesus eu agradeço a vocês. Amém. Amém. A gente ficou ouvindo e daria para ficar à noite, né? Tão bom, tão maravilhoso. Vamos louvar o Senhor, primeiro Deus, o hino oficial desses 10 dias de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, somos agradecidos por esses 10 dias de reavivamento. Por favor, Deus querido, que realmente possamos ser transformados, que possamos ter o Senhor em nossas vidas, hoje e sempre, Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, nessa jornada cristã. Sabes, ó Deus querido, que não é fácil, mas com a Tua ajuda podemos ser vitoriosos. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos amigos que estão ao nosso redor, dos nossos vizinhos.
os nossos colegas de trabalho, de escola. Por favor, Deus querido, que possamos de verdade sermos o sal da terra e a luz deste mundo. Amém. Somos agradecidos, ó Deus querido, por tudo o que o Senhor faz por nós. Tudo isso, ó Deus querido, é o que nós te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não percam amanhã. Amanhã é o último dia com esse casal, né? O pastor Ismael e a irmã Nádima. Amanhã estarão nos trazendo a última mensagem dos 10 dias com eles, porque termina no sábado. Mas com eles é amanhã, então não percam, porque a bênção é grande. Amém.